E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquila. E hoje eu tô apaisando aqui, bonezinho, que eu vim votar. E tá vendo aquela árvore ali, ó? Foi ali que aconteceu a história. Ali ou na árvore de trás, se eu não tô muito enganado. Deixa eu só situar vocês. Por uma coincidência boa do destino, eu venho votar na escola em que eu estudei no infantil e no pré. Então tem toda aquela memória afetiva, eu estudei aqui com 5 e 6 anos de idade, e sempre que eu venho aqui votar, é um lugar tranquilo, uma escola bem de boa, geralmente no horário que eu venho tá sempre vazio, é gostoso de vir aqui e recordar. E também quando eu estava fazendo a faculdade de pedagogia, eu fiz estágio aqui, então tem uma memória afetiva muito legal. Só que tem uma lembrança em especial acerca dessa escola que hoje me marca muito. Na época eu não percebia direito talvez o que estava acontecendo. Então eu vou te contar. E aí não teve como, cara. Eu dei a volta aqui, eu parei bem na frente da onde aconteceu. Deixa eu ver se eu levanto aqui, ó. Bem aqui assim que aconteceu a primeira vez. Falei, eu vou ligar a câmera e eu preciso compartilhar essa história com o pessoal do canal. Nessa época, eu tinha 5, 6 anos de idade. E, aconteceu umas coisas que hoje eu falo, caramba, né? Então, assim, sempre que eu tava aprontando alguma bagunça, isso, na verdade, aconteceu umas 2, 3 vezes, tá? Se eu não tô muito enganado, é que eu era bem pequenininho mesmo. E geralmente acontecia, então, quando eu tava aprontando umas bagunças. E aí, vinha do nada, assim, surgia do nada, aparecia um menino. E é interessante que quando isso acontecia, não era tipo o horário de recreio, onde tá a escola inteira brincando no parquinho, tá todo mundo aqui dando pirueta, correndo atrás do outro, molhando o cabelo do outro, grudando chiclete no cabelo do outro, aquela coisa assim. Eram momentos em que só a minha sala tava aqui pra fora brincando. E minha sala devia ter o quê? 15 alunos? Nem isso, você sabe quem tá na sua sala. Sempre que eu tava aprontando, né? Não sempre, mas das vezes que aconteceu eu tava aprontando, surgiu um menininho, mais ou menos da nossa idade, assim, da mesma idade. E ele vinha se aproximando. Nessas situações eu não tava aprontando sozinho. Ele vinha, na hora que ele vinha, a meninada que tava aprontando começava a dispersar. E começava a passar por ele como se ninguém estivesse vendo ele. E ele vinha na minha direção. E conforme ele se aproximava, meio que dispersava a bagunça. E ele vinha olhando para mim. Só que eu olhava para ele, eu não entendia o olhar daquele menino, que era uma coisa muito diferente das crianças bagunceiras da minha sala. Era um olhar que hoje eu entendo, que é um olhar de serenidade, um olhar de sabedoria, um olhar de paz. E ele vinha na minha direção. Ele vinha se aproximando e ele olhava assim pra mim. Ele chegava, ele só punha a mão assim e falava algo do tipo assim: não precisa fazer isso. Mas com uma calma que... E era muito interessante porque na época meu pai era muito ativo como palestrante espírita, tava lá psicografando os livros, era muito ativo nisso. E esse menino começava a falar umas coisas, começava a falar de paz, de fraternidade, de bondade, de respeito. Só que ele falava com português perfeito. Ele falava expressões que eu falava, por que esse menino fala igual meu pai quando meu pai tá dando palestra? Sabe? As mesmas palavras, o ar pacifista. E conforme ele ia falando, ele não me repreendia, ele mostrava que aquilo não era necessário, que eu podia estar fazendo outra coisa. E conforme ele ia falando, eu ia meio que me sentindo envergonhado de estar fazendo a bagunça e parava. E aí ele virava as costas, começava a andar, daqui a pouco eu ia ver, sumia o moleque. O menino sumia. E a história se repetia. Eu lembro até, acho que a primeira vez, só pra você ter uma ideia, tá vendo essa árvore aqui? Ou é essa ou é de trás? Tava um grupo de criança, a gente achou um isopor, sabe isoporzão assim? E criança boba. Eu sou da época em que criança era boba. Hoje as crianças não são mais bobas que nem... Eu sou da última geração de criança boba, da década de 90. A gente pegou um bloco de isopor e começou a raspar no tronco dessa árvore.
criança besta, né? Tem até aquela comunidade lá no Instagram, comunidade não, né? Isso aí é Orkut. Aquela página no Instagram, criança faz merda, né? Criança fazendo umas cagadas lá que mostra as crianças bagunçando, fazendo umas coisas nada a ver. Era a gente aqui, era a gente esfregando o negócio aqui. E foi a primeira vez que eu vi ele. Ele veio se aproximando, a molecada ficou assim, ó. Parou, acalmou, todo mundo saiu e começava a passar por ele, assim. Ninguém olhava pra ele. Eu nunca tinha visto aquele menino. Nunca. Acabava a atividade, ele ia embora, sumia, pra nunca mais. Aí aconteceu outra vez, acho que a segunda vez eu tava... Deixa eu ver se ainda não tem o brinquedo que tinha na época. Mas era um brinquedo que ficava ali. E acho que eu me desentendi com o menino, tava pra bater no menino. Quando eu olho, quem que vem se aproximando de longe? E nessa segunda vez eu até fiquei meio irritado. Falei, putz, aqui é menino de novo. Ele nunca tá aqui, ele nunca aparece. E eu ia batendo no menino, vem aproximando. Com aquele ar muito calmo. Com aquele olhar muito sereno. Ele chegava assim, olhava pra mim. Não precisa. Não precisa. Não precisa. E começava a falar, mas não era um falar proselitista, era um falar objetivo, sintético, rápido. Ele não ficava enrolando, não ficava dando sermão. Ele não estava reproduzindo o sermão que a mãe dele escutou em algum lugar. Não era isso. Era uma coisa realmente autêntica. E me impressionava. Né? Tanto que eu falava, cara, a única pessoa que eu conheço que faz isso, tipo, é meu pai, assim, quando ele tá lá no centro espírita, que o cara fala desse jeito. Como que esse menino tá se importando com paz, com fraternidade, sendo que na nossa idade aqui a gente só tá preocupado em grudar o chiclete no cabelo do pessoal aqui e sair correndo. Ele falava, calma, não precisa, você pode fazer outra coisa. Vamos agir em paz, vamos procurar uma outra atividade, né, que seja mais produtiva. Você vai gostar. E começava, e com um olhar. E era muito interessante, porque ninguém interagia com o menino. Você não via o menino em lugar nenhum. Nas outras salas não tinha. Na minha sala, ele não era da minha sala. E só aparecia quando estava só a minha sala. E ele ia, aparecia, dava a lição, me impedia de fazer a burrada. E na hora que eu ficava desarmado, assim, falava, tá bom. Ele virava, sorria. Agora que também que abençoava até assim. E ele começava, sabe, tipo de filme que o cara entra assim no meio das pessoas, depois. E não tinha muita criança. Isso foi se repetindo e era uma coisa muito forte, uma coisa, cara, que pegava, uma coisa que pegava. Tô até olhando assim porque o cara que mora aqui na frente tá até desconfiado. Por que tem um cara parado aqui no carro gravando, né? Tá vendo o mundo que a gente cria, um mundo cheio de medo e de desconfiança? Não precisa disso, né? Mas enfim. E aí, na época, eu não entendia muito. Porque pra mim era mais uma criança. E aí que tá, eu via ele, apesar de ninguém interagir com ele, de parecer, na minha análise, que ninguém tava vendo ele. Porque assim, o pessoal passava por ele como se não existisse. Só que eu via ele da forma que você tá me vendo. Não era uma visão sutil, uma visão mental, uma visão abstrata, transparente, translúcida. Hoje eu tenho contato mediúnico com o plano espiritual e quando eu vejo, percebo os espíritos, eu sei que é espírito desencarnado. Para mim é nítido. Tá? Eu não tenho aquela coisa de, eu não sei se é encarnado ou desencarnado. Eu não tenho, para mim não é assim. E ali parecia até que era material, assim. Agora eu não sei se era, se não era. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu olho lá para trás e falo, tinha coisa ali. Com a convicção que eu tenho hoje, até que me prove o contrário, para mim com certeza era aquele ser que a gente pode chamar do nosso amigo espiritual, você pode chamar de anjo da guarda, de mentor espiritual. E eu acho que eu conheço aquelas pessoas que estão olhando para mim. Eu acho que são parentes da minha avó. Eu acho que é ele que mora ali. Enfim, uma vez eu falei aqui no vídeo, né, que eu chamava meu guia espiritual de amigo espiritual. Veio alguém, né? Não, porque se não é o termo correto, não é o nome correto, não tá certo chamar de amigo espiritual. Eu chamo de amigo espiritual porque eu quero chamar. O amigo é meu, eu chamo do jeito que eu quiser. Se quiser chamar ele do que de Cláudia, pode chamar. Eu chamo meu de amigo espiritual, porque pra mim é um amigo espiritual, né? Então, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu olho e é muito óbvio
né? Mas era aquilo, para mim era só uma criança. E aí que tá, né? A bondade na nossa vida, ela não precisa se manifestar de uma forma fantástica, um show assim. Não, ele poderia vir assim, cheio das labaredas de fogo e de luz. Mas o que ele fez? Ele veio como uma criança qualquer, não era para me impressionar, não era pra... meu Deus, tipo, não, é só um amigo que veio ali para falar uma coisa, para eu fazer a coisa certa. E é muito bizarro quando eu penso nisso hoje. A minha percepção era como se fosse material. Não sei se a minha sensibilidade na época permitia que eu captasse, que eu registrasse isso a ponto de perceber ele como material. Não sei se ele se tornava semi-tangível. Não sei se era uma materialização, que eu acho bem improvável. Mas vai saber, porque assim, era muito isso aqui, ó. Era muito isso aqui. Pelo menos enquanto ele estava falando comigo. Depois ele sumia e só tornava a aparecer depois que ele tinha que falar de paz e amor ali. Então era isso. E é muito forte isso pra mim. Muito forte. Aquele menino não era menino, não. Não tem como. Naquela idade não tem como. Daquele jeito não tem como. Tenho certeza absoluta. Absoluta. Aquela paz, aquele ar, aquele discurso, eu só fui conhecer de novo depois, além do meu pai, quando eu mesmo fui me inteirar dos meios espiritualistas, conviver com esses meios, e eu percebia pessoas muito iluminadas nesses meios, almas realmente muito bondosas e evoluídas, que conseguiam fazer algo perto daquilo. Um menino de 5 anos não fazia daquilo, mas nem ferrando. Ainda um menino que aparece do nada, vai embora do nada, só aparece quando tá ali para me orientar, e que as pessoas passam por ele e parece que não estão vendo, parece que estão passando reto, parece que... E é interessante, só a presença dele. Ele não falava nada, ele vinha se aproximando, parecia que a atmosfera que ele criava em volta fazia com que as outras crianças dissipassem aquela agitação. Ele ia aproximando, parecia que as crianças sentiam alguma coisa que fazia elas desistirem de bagunçar. Ele só aproximava, ele não falava com ninguém, só comigo. Ele aproximava aquelas crianças que estavam lá destruindo o mundo, de repente olhava para o lado e saía para fazer outra coisa. Só ficava eu lá sozinho para receber a lição. Então acontecia aqui, nesse lugar. E o meu amigo espiritual nunca falou explicitamente, era eu, lembra de mim e tal. Mas eu sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha e falo, como dizia Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Beijo na alma, fica em paz. Já tá vindo gente aqui que tá... Enfim. Que isso traga uma esperança pro seu dia, independente do que fosse, eu tenho a minha convicção, mas enfim, é importante a gente lembrar que... E deixa eu ir pra frente aqui que o cara quer. Que barulho. Pronto. Independente de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que essa bondade, que esses mensageiros da vida maior, esses mensageiros da paz de Deus, vêm até nós das formas mais despretensiosas possíveis. Não vem como um anjo de asa alado. Muitas vezes é uma pessoa que a gente encontra, muitas vezes é você, numa palavra amiga na vida de alguém. Então eu te convido nesse momento para ser um anjo hoje no dia de alguém. Escolhe alguém e fala, deixa eu fazer algo bom por essa pessoa hoje. Porque é isso, o anjo, o que define o anjo não é a asa nem a auréola. O que define o anjo é o que a palavra diz, mensageiro. É aquele que traz essa mensagem de paz, de transformação. Espero, com os votos que eu tenho aqui, que isso possa incentivar e inspirar na sua vida hoje, para que você seja um anjo na vida de alguém. E é isso, independente se for de carne e osso ou não. Mas com certeza que o moleque não era de carne e osso, não. Aquele moleque não era, não. Não era. Gente, um beijo na alma, fique em paz, brilha a sua luz. Receba um abraço do tamanho do sol.